O fato de ele não chegar na hora que você achou que ele deveria chegar não é nenhuma prova de que ele não te ama, de que ele não tem cuidado ou preocupação com você. Nesse capítulo 11, nós vemos claramente que Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Porém, quando a notícia chegou dizendo Lázaro, a quem o Senhor ama, está enfermo, ele ainda ficou no lugar 2 dias. Depois ele se levantou novamente a Judeia. Os discípulos disseram, Senhor, ainda agora há pouco os judeus queriam te apedrejar e tornas para lá. Ou seja, Jesus poderia não voltar lá, porque a mensagem é que eles queriam pegar Jesus. Mas Jesus tinha uma situação a ser resolvida. E não importa quem estava tentando impedir que esta obra fosse avançada. Ele precisava estar lá. Não na hora que as irmãs de Lázaro mandaram a notícia, mas na hora que aprouve a ele dizer, vamos despertar Lázaro. Mas Lázaro já estava morto. E a palavra nesta tarde é que Jesus, ouvindo, disse, esta enfermidade não é para a morte. Jesus mentiu? Jesus mentiu? Porque ele disse, essa enfermidade não é para a morte, mas Lázaro morreu. Eu quero que você medite nesta palavra essa tarde. Porque muitas coisas acontecem e parece que Jesus não falou a verdade. Remanda sóbria. Parece que Jesus não estava falando a verdade. Mas aquele que é a vida, não é aquele que é vida, é aquele que é a vida. Alguns dizem Jesus é vida. Não, Jesus não é vida. Jesus é a vida, tem diferença. Vida é uma planta, é um animal, é o fôlego, mas Jesus é a vida, é aquele que dá a vida. Então entenda nessa tarde, ele não mentiu. Quando ele disse Lázaro não está morto. Porque ele, sendo a vida, ele estaria dizendo Lázaro está vivo. Vocês não estão entendendo. E Jesus foi um pouco mais longe com os discípulos, porque geralmente nós não entendemos a situação. O Senhor fala e nós ficamos meio que viajando na maionese, sim ou não? Ficamos mesmo que viajando na maionese. O Senhor fala e a gente não se atenta para os detalhes. Não se atenta para os detalhes, que são cruciais. Jesus está dizendo, e os discípulos estão falando, mas se Lázaro está dormindo, então ele está seguro, ele está salvo. Tem coisas que o Senhor fala e você não compreende. Tem coisas que o Senhor fala e nós não entendemos, não compreendemos. Porque quando se trata de coisas que Jesus fala, entender Jesus é impossível. Ninguém consegue entender, ninguém consegue compreender Deus. Deus não se explica. Jesus não se explica e por isso gera dúvidas em você, gera dúvida em quem está ouvindo. Até porque o natural, o homem em si, ele não compreende as coisas do Espírito. Os discípulos estavam com Jesus, mas não compreenderam quando Jesus disse, Lázaro dorme e eu vou despertá-lo. Jesus, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar. Versículo 6. Ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Ele poderia ter ido imediatamente. Porque ele amava Lázaro. Ele amava Maria. Ele amava Marta. Ele poderia ter ido imediatamente.
Mas ele ainda ficou 2 dias no lugar. Porque aquele que sabe resolver o seu problema não tem pressa. Aquele que sabe que a situação para ele não é nada, não se apressa. Aquele que entende que a morte para ele é nada, não se apressa. Remanda a sóbia. O que é a morte para Jesus? Nada. Ele é a vida. O que são os planos que não dão certo para você? Nada. Porque para ele não tem nada que não dá certo. Tudo dá certo. Jesus agora se levanta e diz, vamos embora porque Lázaro dorme. E ele disse, esta enfermidade que Lázaro tem não é para a morte. Vai entender. Vai entender. Mas para a glória de Deus. Jesus diz, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus ouvindo, versículo 4. E Jesus ouvindo isso disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, o que acontece com você, muitas vezes, não é para destruir tua vida, não é para acabar com os teus planos, com os teus projetos, mas é para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado por ela. Essa situação não é para destruir você, é para que o nome do Senhor seja glorificado por essa situação. Alguém vai olhar para essa situação resolvida e vai dizer, Jesus trabalhou nessa situação. Ele realmente cuidou dessa situação. Glória a Deus. Nessa tarde você precisa entender que aquilo que muitas vezes parece para você o impossível, ou aquilo que não vai dar certo nunca, quando se trata de Jesus, tudo dá certo. Quando se trata de Jesus, não tem enfermidade, não tem morte, não tem porta fechada, não tem embaraço, não tem impedimento. E o fato dele te amar não te isenta de você ficar enfermo, de você ficar desempregado, de você sofrer muitas vezes uma perseguição, uma afronta. Muito pelo contrário. Homens de Deus do passado passaram por dificuldades financeiras, passaram por lutas com enfermidades e outros até morreram enfermos. Se é para a glória de Deus, nós temos que dizer, Senhor, cumpra em mim a tua vontade. É para a tua glória, eis-me aqui. É para a tua glória, o teu nome vai ser glorificado nesta luta. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Teu nome vai ser glorificado nessa dificuldade. Amém. Assim seja. É isso que o Senhor quer que você e eu façamos todos os dias. Que nós entendamos que o Senhor nos permitiu acontecer certas situações que não é para te acabar. Não é para acabar com a sua vida, pelo contrário, é para que o nome dele seja glorificado quando a vitória chegar. Jesus agora vai para Betânia. E a Bíblia diz que ao chegar, Marta está já sem esperança. Porque, como diz a palavra de Deus, o desejo de chegar de vida e o demorado é enfermidade para os ossos. Veja que quando Marta vê Jesus chegar, Marta chega até Jesus, veja o versículo de número 18. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estades, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão.
Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Veja a diferença de Marta e Maria. Marta saiu correndo ao encontro de Jesus e Maria ficou sentada. Marta foi correndo e Maria ficou sentada. E Maria, como diz o versículo 2, é aquela que ungiu os pés de Jesus com unguento e enxugou com seus cabelos. Esta é Maria, que ficou aos pés de Jesus. Veja que Maria ficou sentada em casa quando Marta vai correndo ao encontro de Jesus. Por quê? E eu entendo nesta tarde que quem confia não se apressa, que quem confia descansa, que quem acredita que Jesus pode todas as coisas não se desespera. Confia no Senhor. Amém? Nada acontece por acaso. Tudo que está acontecendo na sua vida é permissão dele, porque ele sabe como resolver. Ele sabe a hora certa de chegar e não é isenção de amor. E não é porque ele não se preocupa com você. Não é porque ele não sabe da sua dor, ele sabe. Ele sabe, ele conhece. Mas aquele que pode todas as coisas, aquele que sabe resolver tudo, que pode tudo. Quem foi que disse que não tem jeito para esse problema? Quem foi que disse que não tem solução para essa luta? Quem foi que disse que ele não pode fazer? Não há nada impossível para Deus. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Então crê nessa tarde. Poderoso Deus, maravilhoso Pai. Em o nome de Jesus clamamos essa tarde. Senhor, eu quero pedir primeiramente perdão por todos os nossos pecados, por pensamento, por palavras, por obras. Perdoa as nossas transgressões e iniquidades. Santifica-nos na palavra, tua palavra é a verdade. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Oramos por esta casa, oramos por essa pessoa que ora comigo, por esta outra que está cansada, por esse outro que está enfermo. Oramos pelo o coração que está angustiado, mesmo sabendo que o Senhor tem todo o poder. Mesmo sabendo que o Senhor tem todo o poder, porque todo o poder foi entregue nos céus e na terra. Muitas vezes a nossa fé vacila, Jesus. Muitas vezes a nossa estrutura desaba. Eu quero pedir ao Senhor essa tarde em nome de Jesus. Segundo esta palavra, Lázaro não está morto. Segundo esta palavra, essa situação não acabou. Ei, canto erguendo. Segundo esta palavra profética nessa tarde, isso é só uma vírgula. Ei, canto erguendo. Diante desta mensagem, diante desta palavra, Senhor, nós profetizamos essa tarde a cura, a libertação, o livramento. Cremos e acreditamos que o Senhor é poderoso para fazer abundantemente mais do que nós pedimos ou pensamos. Sei que todas as coisas contribuem, como diz Romanos 8:28, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus